Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. E quero agora partilhar com vocês o que está na Bíblia, no registro de 1 Samuel, capítulo 1. Eu peço a você que abra sua Bíblia, por favor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. E depois de lido o texto, por favor, não feche sua Bíblia. Nós precisamos ser uma igreja bereana, que confere na Escritura o que ouvimos. Então, nós faremos a leitura a partir do verso 1. Está escrito o seguinte: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Rofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Verso 26. Disse Ana a Eli: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Amém. Eu quero conversar com vocês sobre o tema: não desista de seus sonhos. Não desista
de seus sonhos. Era o ano de 1952 na Nova Zelândia, quando um dos grandes esportistas daquele país nutriu no seu coração um sonho inédito, um sonho audacioso, o sonho de escalar a montanha mais alta do planeta, o sonho de chegar no topo do Pico Everest com mais de 8.800 metros de altitude. Edmund Hillary preparou-se para aquela grande empreitada da sua vida, mas quando ele partiu para realizar o seu sonho, ele fracassou. Meses depois, ele foi convidado para dar uma palestra em Londres, na Inglaterra. Quando ele entrou no auditório, percebeu que, propositadamente, as pessoas haviam colocado uma grande gravura do Monte Everest na parede. Ele entrou no auditório, olhou para a gravura, cabisbaixo, dirigiu-se à plataforma. Quando passaram-lhe a palavra, por um instante, ele esquece seu auditório, volta-se para a gravura e diz: Monte Everest, da primeira vez tu me derrotaste, tu não podes crescer mais, mas eu ainda estou crescendo. Da próxima vez, eu te vencerei. 6 meses depois, Edmund Hillary era o primeiro homem na história da humanidade a chegar no topo do Pico Everest, deixando para nós um legado: não desista de seus sonhos. Eu sei que você tem sonhos, todos nós os temos. Quem não sonha não vive. Quem desistiu de sonhar, desistiu de viver. Mas é provável que nesse auditório haja alguém que já perdeu os seus sonhos mais bonitos pelas estradas da vida. Talvez haja entre nós nesta manhã alguém que viu os seus sonhos mais belos se transformando em pesadelo. Talvez haja alguém aqui hoje que já desistiu de seus sonhos, que já enterrou os seus sonhos e que já colocou no túmulo de seus sonhos uma lápide: aqui jaz os meus sonhos. Mas eu quero encorajar você nesta manhã a trazer esses sonhos e colocá-los de volta na presença de Deus, do Deus dos impossíveis, do Deus que opera maravilhas, do Deus que está sentado no trono, do Deus que tem as rédeas da história em suas mãos, do Deus que faz e ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo. Ele hoje pode se manifestar poderosamente na sua vida e restaurar a sua sorte. O texto que nós acabamos de ler nos fala de uma mulher que tinha um sonho legítimo, um sonho bonito, o sonho de ser mãe. Mas Ana é estéril, seu ventre é um deserto e ela não consegue conceber. Eu fico imaginando que se Ana vivesse hoje entre nós, ela enfrentaria algumas abordagens. Eu acho que a primeira abordagem que a Ana enfrentaria seria a seguinte: ô Ana, você é uma mulher tão crente, você ora tanto, você vai tanto à igreja, você está doente, minha filha, tem coisa errada na sua vida. Você deve fazer uma análise mais cuidadosa da sua árvore genealógica, porque é provável que haja alguma maldição hereditária incrustada aí na sua família. Só que o problema de Ana não era a maldição hereditária. Se Ana vivesse hoje, talvez alguém chegaria para ela, como os amigos de Jó, dizendo assim: ô Ana, ninguém sofre sem causa. Para você estar sofrendo, você fez coisa errada. Você tem que confessar o seu pecado para você ser curada. Só que o problema de Ana não era pecado escondido. Se Ana vivesse hoje, talvez alguém mais audacioso chegaria para ela assim: ô Ana, deve ter algum demônio da esterilidade escondido aí na sua vida. O que você precisa fazer é ir num culto de libertação. Só que o problema de Ana não era demônio. Já que você está com a sua Bíblia aberta, confira comigo o versículo 5. O que está escrito aí? O próprio Deus a deixou estéril. Agora confira o versículo 6. O próprio Deus cerrou a sua madre.
De tal maneira que a doença de Ana não tem a ver com maldição hereditária, a doença de Ana não tem a ver com pecado escondido, a doença de Ana não tem a ver com demônio, a doença de Ana tem a ver com Deus. Aí você diz: bom, então eu não estou entendendo nada, porque se Deus é bom, e Ele é, se Deus tem o melhor para nós, Ele tem, como é que Deus então pode adiar os nossos sonhos, e os nossos sonhos mais legítimos? É sobre isso que eu quero conversar com vocês nesta manhã. Em primeiro lugar, Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar a verdade de que o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. A maior necessidade sua e minha não é da bênção, é do abençoador. Não é de coisas, é de Deus. Você poderia ter todas as dádivas de Deus, você poderia ter todas as bênçãos de Deus, se você não tem Deus, a sua vida ainda é vazia. Você pode ter saúde, você pode ter dinheiro, você pode ter sucesso profissional, você pode ter fama, você pode ter seu nome nas manchetes dos jornais e dos periódicos mais famosos deste país, você pode fazer as viagens internacionais mais requintadas, você pode vestir as roupas de grife mais caras, você pode frequentar os restaurantes mais chiques desta cidade. Se você não tem Deus, a sua vida ainda é vazia. Deus adia os nossos sonhos, sabe por quê? Para que coisas não ocupem na nossa vida o lugar de Deus. Deus adia os nossos sonhos para que nós entendamos que a maior necessidade da nossa vida é do próprio Deus. Se o sonho de Ana não tivesse sido adiado, ela não teria sido a mulher de oração que ela foi. Ela não teria colocado Deus em primeiro lugar na sua agenda como ela colocou. Então Deus adia os nossos sonhos para nós entendermos que a maior necessidade nossa é do próprio Deus. Segundo lugar, por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar a verdade de que tudo que temos, tudo que somos, veio de Deus, é de Deus e deve ser devolvido para Deus. Olha o que Ana disse para Eli: por este menino orava eu, pelo que o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias da sua vida. Se Ana não tivesse esse entendimento que Samuel viera de Deus e era de Deus, ela não teria devolvido Samuel para Deus. Deixa eu dizer uma coisa muito importante aqui para vocês hoje. Há um grande risco de nós pedirmos para Deus uma bênção e Deus nola conceder, e nós transformarmos essa bênção num ídolo, de nós substituirmos o abençoador pela bênção, a criatura pelo Criador. Eu explico isso. Você pede para Deus, por exemplo, prosperidade, e Deus dá prosperidade. A bênção de Deus enriquece, e com ela não tem desgosto. É Deus quem fortalece as nossas mãos para alcançarmos riquezas. Mas aí a pessoa começa a prosperar, aí ela não tem mais tempo para Deus. Ela está tão ocupada cuidando das bênçãos de Deus que não tem mais tempo para Deus. Ela não vai mais numa vigília de oração, ela não frequenta mais um estudo bíblico nos lares, ela não vai mais num culto de semana, porque ela está tão ocupada cuidando das riquezas ou da prosperidade que recebeu de Deus, que ela não tem mais tempo para Deus. Em outras palavras, ela transforma a bênção num ídolo. Se Ana não tivesse entendido que Samuel viera de Deus, a vida de Ana teria gravitado ao redor de Samuel, e Samuel teria sido um ídolo na sua vida. É muito importante você entender que a vida que você tem é de Deus, que a saúde que você tem é de Deus, que a inteligência que você tem é de Deus, que a casa que você mora é de Deus, que o carro que você anda é de Deus, que o emprego que você tem é de Deus, que o dinheiro que você recebe é de Deus, que tudo que você tem é de Deus, veio de Deus, e você deve consagrar para Deus o melhor daquilo que você tem recebido dele. Coloque o seu Samuel no altar de Deus, consagre o melhor do que Deus lhe tem dado para o próprio Deus.
Terceiro lugar, por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar a verdade de que os planos de Deus são maiores e são melhores do que os nossos sonhos. Qual era o sonho de Ana? Ser mãe, apenas isso. Qual era o projeto de Deus para Ana? Porque Deus não tem sonho, Deus tem projeto, Deus tem plano. Sonho temos nós. Qual era o projeto de Deus para Ana? É que ela fosse mãe do maior profeta, do maior sacerdote, do maior juiz de Israel, do homem que haveria de trazer de volta a nação apóstata para a presença de Deus. Tem hora que você pede para Deus uma bênção e Deus diz assim: meu filho, eu não vou atender não, você está pedindo pouco demais, seu sonho é pequeno demais, eu tenho coisa maior para você, eu estou preparando algo melhor para você, os meus planos são maiores do que os seus, os meus caminhos são mais elevados que os seus. Sabe o que a Bíblia me ensina? Me ensina a orar assim. Jesus ensinou: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede, recebe, todo o que busca, acha ou encontra, todo o que bate, abrir-se-lhe-á. Foi o que ele ensinou. Às vezes nós entendemos o contrário, às vezes a gente entende assim: todo o que pede, recebe o que pede. Não, isso não está na Bíblia, isso Jesus nunca ensinou. Sabe por que não está na Bíblia? Porque a Bíblia diz que você e eu não sabemos orar como convém. Às vezes você pede para Deus uma pedra pensando que está pedindo um pão. Às vezes você pede para Deus uma cobra pensando que está pedindo um peixe. Às vezes você pede para Deus um escorpião pensando que está pedindo um ovo. Às vezes você pede para Deus que vai destruir você pensando que está pedindo aquilo que vai dar vida para você. Então Deus não dá o que você quer, Deus dá o melhor, Deus dá o que você precisa, porque os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos planos. Quando José do Egito estava preso, e ele era inocente, ele rogou ao copeiro do faraó para se lembrar dele, e diz a Bíblia que o copeiro do faraó se esqueceu dele, e ele ficou mais 2 anos mofando na cadeia. E você pergunta: mas onde está Deus, que deixa um filho seu inocente, padecendo numa prisão imunda? A grande pergunta é: por que Deus não tirou José da prisão quando ele queria sair da prisão? Se Deus tivesse tirado José da prisão quando ele queria sair de lá, o máximo que ele teria sido era um bom lavador de copos no palácio de Faraó. Mas naqueles 2 anos, Deus estava construindo a rampa do palácio para que ele saísse da cadeia e fosse governador do Egito. Então não fique impaciente com Deus se o seu pedido não está sendo atendido do jeito que você quer e na hora que você quer, porque Deus não está inativo, Deus não está indiferente, Deus não está surdo. Ele é o Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, e quando Deus parece demorar, é porque Ele está preparando algo maior e melhor para a nossa vida, porque os planos de Deus são melhores do que os nossos sonhos. Quarto lugar, por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos porque Ele é Deus, livre, soberano, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Você que está com a Bíblia aberta, confira aí comigo, capítulo 2, olha o cântico de Ana, o que ela vai dizer nos versos 6 a 8, ela diz assim: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir, o Senhor empobrece e enriquece, o Senhor abaixa e também exalta, o Senhor levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar-se entre príncipes. Notem vocês que Deus não precisa pedir licença nem para você nem para mim para fazer o que Ele quer fazer. Ele é Deus, Ele é livre, Ele é soberano,
Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Por isso, algumas pessoas, até em nome de uma fé robusta, beiram a blasfêmia, quando chegam para Deus com petulância e dizem assim: Deus, eu exijo, Deus, eu proíbo, Deus, eu determino, Deus, eu decreto. E ai de Deus se não atender. Até parece que essas pessoas estão assentadas num alto e sublime trono, e que Deus está assentado aos seus pés. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: Deus não pode ser colocado contra a parede, Deus não pode ser pressionado. Deus é livre, Deus é soberano, Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Mas preste bem atenção na outra coisa: quando Deus faz, ninguém pode impedir a mão de Deus de fazer. Algumas pessoas dizem assim: não, o tempo dos milagres acabou. Deus fez no passado, lá no tempo dos apóstolos, agora mais não. Agora Deus não faz mais. Ele já provou que é Deus, agora não precisa fazer mais. Mas a Bíblia diz que Deus é o mesmo. Deus não mudou, Deus não se aposentou, Deus não vestiu pijama, Deus não deitou numa cadeira de balanço, Deus não é uma peça de museu. Deus está no trono, Deus reina, Deus faz, e quando Ele faz, ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo. Meus irmãos, eu acredito que Ana, por ser uma mulher crente que era uma pessoa instruída, porque crente é uma pessoa instruída. Eu acho que Ana devia ter ido a todos os médicos de Ramá, porque não é pecado ir no médico, pecado é confiar no médico. Deus usa o médico, mas quem cura é Deus, quem cura é Deus. E eu acredito que toda mulher sem exceção, gosta de andar com a bolsa, não gosta? Os homens até hoje não entenderam muito bem esse negócio de tantas necessidades de bolsas. E eu acho que Ana devia carregar numa dessas bolsas o último exame da junta médica de Ramá, dizendo assim para ela: ô Ana, não tem jeito, não tem cura, impossível, desista, você nunca vai ser mãe. Mas Ana entendia uma outra coisa: se Deus quiser, tem jeito. A última palavra não é da ciência, a última palavra não é da medicina, a última palavra é do Deus vivo. Se Ele quiser, tem jeito. E Ana ora por uma causa impossível, e Ana ora por um problema insolúvel, e Ana ora por um sonho que tinha o selo de derrotado e fracassado. Mas se Deus quiser, tem jeito. Então não desista de seus sonhos. Eu estava em Vitória, onde pela graça de Deus sou pastor há 33 anos, fazendo uma visita no hospital. Quando eu entro naquele hospital público, na porta do hospital tinham 3 pessoas, eram da minha cidade, interior do estado do Espírito Santo. E havia uma menina, uma jovem de 19 anos, no estado já quase final de um tratamento de câncer. A cidade do interior não tinha CTI e não podia mais continuar o tratamento dela. O médico a encaminhou para Vitória porque ela precisava ser internada num CTI. Ela não tinha plano de saúde e não tinha vaga no CTI. Eu conversei com o diretor do hospital e disse: eu não posso recebê-la aqui. E eu confesso que eu voltei frustrado para a porta do hospital, coração partido, e disse: filha, aqui não tem jeito, aqui não tem vaga. E sabe, pastor, eu fiz uma coisa que eu nem sempre faço isso, mas naquele dia eu fiz. Deus me deu no coração um impulso. Eu disse: filha, não tem jeito para você aqui, mas nós vamos falar com quem tem jeito, para quem tem jeito para fazer mais.
E ali na porta do hospital impus as mãos sobre ela e disse: Deus, o Senhor tem poder não só para arrumar uma vaga num CTI, mas Tu tens poder para curar essa moça. Quando nós terminamos de orar, aproxima-se um rapaz e diz assim: essa moça tem um primo que é médico numa outra cidade, a 180 quilômetros daqui, e lá tem CTI. Peguei o telefone, liguei e ele atendeu. Ele disse: tem vaga sim, pode trazê-la para cá. Ela viajou imediatamente, com o seu envelope cheio de exames. Ele pegou os exames, examinou, viu a gravidade do problema. Talvez por uma questão de rotina, deitou-a numa maca, que seu corpo estava tomado. Começou a palpar o seu ventre, achou muito estranho. Submeteu aquela jovem aos mais rigorosos exames. Não tinha absolutamente mais nada no seu corpo. Ela foi para casa naquele mesmo dia, já há muitos anos isso, completamente curada. Porque quando Deus quer, tem jeito. Eu não estou dizendo para você que todas as pessoas pelas quais eu e você vamos orar, que Deus vai curar. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que se Deus quiser, tem jeito. Para Ele não há impossíveis. Ele pode todas as coisas. Então, não desista de seus sonhos. Agora, deixa eu olhar um outro ângulo dessa mensagem. Toda pessoa que tem sonhos precisa ter cuidado, porque há muitos assassinos de sonhos soltos por aí. E Ana teve que lidar com 3 deles. A primeira pessoa que quis matar os sonhos de Ana foi a sua rival Penina. Notem comigo, toda vez que Ana subia para a casa de Deus, a Penina provocava, a irritava. E Ana perdia o apetite, começava a chorar, entrava em depressão. A Penina ficava no calcanhar de Ana, era uma perturbação, todo dia. Eu não sei o que é que Penina dizia para Ana, eu não sei, mas uma coisa eu tenho certeza: Penina não era uma mulher de Deus, que gente de Deus não vive para infernizar a vida dos outros. Gente de Deus é bálsamo, gente de Deus é aliviador de tensões. Gente de Deus não vive querendo provocar lágrimas e choro na vida das pessoas. Gente de Deus é consoladora. Gente de Deus traz resposta. Gente de Deus não provoca feridas, cura feridas. Mas confira o versículo 6. A sensação que eu tenho à luz do versículo 6 é que Penina devia dizer mais ou menos o seguinte para Ana: ô Ana, você é uma mulher tão crente, você ora tanto, você vai tanto para a igreja, você jejua tanto, está aí doente, olha para mim aqui, não oro igual a você, não jejuo igual a você, não vou à igreja igual a você, estou aqui com saúde. Se esse negócio de orar funcionasse mesmo, mano, se esse negócio de ir à igreja funcionasse mesmo, você não estaria aí doente. Conhece gente assim? Conhece? Cuidado, que essa gente são assassinos de sonhos. Querem implantar em você a ideia errada de que ser crente é viver numa estufa, numa redoma de vidro, blindado, numa colônia de férias, num parque de diversões. Jesus nunca prometeu para você e para mim que nós não teríamos lutas, que nós não teríamos aflições. O que Ele prometeu para nós é estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Segundo lugar, a segunda pessoa que quis matar os sonhos de Ana foi o sacerdote Eli. Notem comigo que Ana subia todo ano para Siló. Quem estava lá? Eli, Rofini e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Não consta a Bíblia em que nenhuma dessas idas, nem Eli, nem Rofini, nem Finéias, falasse com Ana, orasse com Ana, chorasse com Ana. A primeira vez que o sacerdote Eli dirige a palavra para Ana é para sacar contra ela um pesado libelo acusatório e chamá-la de bêbada dentro da igreja. Queridos pastores, eu acho que se a Ana fosse presbiteriana ou assembleiana, eu acho que ela ia sair da igreja. Eu acho.
Eu acho que ela ia até fazer um pouco mais, ela ia fazer uma campanha para tirar o pastor Eli da igreja. Por muito menos as pessoas fazem isso hoje, irmãos. Você conhece crente sensível? Conhece crente cristal? Qualquer coisinha se melindra. Qualquer coisinha diz: vou sair da igreja também. Ana era uma mulher madura. Ana era uma mulher crente. Ana era uma mulher que não dependia do mau entendimento das pessoas acerca do que estava no seu coração para se frustrar. Ela não permitia que os seus sonhos fossem roubados dela, nem dentro da igreja. Talvez você esteja enfrentando uma luta, talvez você esteja enfrentando uma enfermidade, talvez você esteja enfrentando uma crise financeira, talvez você esteja enfrentando um vale, e talvez lá dentro da sua comunidade tem gente julgando você, censurando você, fazendo mau juízo de você, achando que tem coisa errada na sua vida, que você está passando por uma prova. Meu amado irmão, não permita que as pessoas roubem os seus sonhos. Terceiro lugar, terceiro assassino de sonho de Ana foi Eucana, seu marido. Preste bem atenção. Eucana era um maridão. Diz a Bíblia que ele era amoroso, ele amava, ele era provedor, dava porções duplas a Ana, era um maridão presente, mas ele tinha um problema gravíssimo. Ele não acreditava em milagres. Isso era demais para a cabeça dele. E notem que ele já conhecia a história bíblica. Ele sabia que Deus tinha curado Sara, ele sabia que Deus tinha curado Rebeca da esterilidade. Ele vê sua mulher todo ano subindo para Siló e orando e chorando e insistindo com Deus. Mas não consta a Bíblia que em momento algum Eucana chegasse para Ana e disse: Ana, eu sei que você tem um sonho, eu sei que você quer ser mãe, eu sei que o seu sonho é legítimo, eu sei que Deus fez no passado, eu sei que Deus pode fazer no presente, eu sei que a causa é impossível, mas eu sei que Deus é o Deus dos impossíveis. Então conta comigo, Ana, eu estou do seu lado, eu entro nessa brecha com você, eu entro nessa luta com você, eu oro com você, eu choro com você, eu jejuo com você, eu estou junto de você nessa batalha, Ana. Não, eu nunca fez isso. Agora confira o versículo 8. Versículo 8. Acontece uma conversa de marido e mulher. Eu acho que até com a porta do quarto fechada. E ele chama a Ana para uma conversa. E eu vou parafrasear essa conversa aqui. Eu acho que foi mais ou menos o seguinte: Ô Ana, vem cá, preciso bater um papo com você. Ô minha filha, eu não aguento mais. Ah não, virou uma obsessão na sua vida, virou uma doença. Que é isso? Toda hora que eu olho para você, Ana, você está chorando, você fica no quarto escuro, você está depressiva, você vai para a igreja, chega lá, em vez de você cantar, você está chorando, você está derramando lágrimas. Para com isso, mulher, chega. Você não sabe que a junta médica de Ramá já deu o diagnóstico que não tem cura? Para que você insiste na causa perdida? Para com isso. Aliás, Ana, você não está nem curtindo o maridão que você tem. Que é isso? Você não sabe que eu sou melhor que 10 filhos para você? Se fosse hoje eu diria assim: ô Ana, pense em mim, liga para mim, chore por mim, não chore por ele, Ana. Assassinos de sonhos. Cuidado, porque os assassinos de sonhos podem estar mais perto de você do que você imagina, pode estar dentro da sua própria casa. Não desista de seus sonhos. Mas o que fazer quando os nossos sonhos estão sendo adiados? Ana nos ensina 3 coisas. Primeiro, se o seu sonho está sendo adiado, continue crendo, continue orando, continue jejuando, continue perseverando, continue aguardando uma visitação de Deus. Deus não se esquece daqueles que nele esperam. Às vezes, irmãos, nós desistimos cedo demais. Às vezes nós caminhamos até a beira da terra prometida e tombamos no deserto. Quantos casamentos desfeitos, que se tivesse um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de diálogo, um pouquinho mais de perdão,
teria permanecido. Não desista, não desista. Deixa eu lhe dar 2 exemplos. Norman Vincent Peale foi um pastor metodista, e ele tinha o sonho de ser escritor, e ele escreve o primeiro livro, O Poder do Pensamento Positivo. Aí procura uma editora para publicar. Você sabe que todo escritor que começa a sua obra literária, as editoras não acreditam nele, é uma luta. Eles nem olham o conteúdo da obra, eles botam na gaveta. Ah, não faz parte da nossa filosofia. Ah, nós temos uma agenda de publicação. Ah, nós vamos pensar daqui a 3 anos. Daqui a 3 anos não deu certo. E jogam um balde de água fria. Aí bateu de porta em porta nas editoras. Nenhuma editora se interessou pelo livro dele. Ele ficou muito frustrado, chegou em casa, jogou os rascunhos do livro no lixo e disse: no lixo vão ficar os meus sonhos de escritor. Dona Ruth, sua mulher, mais crente e mais otimista do que ele, como via de regra as mulheres são, disse: eu acredito nos seus sonhos e vou lutar por eles. Pegou os rascunhos do lixo, bateu de porta em porta nas editoras e encontrou a editora que se interessou pelo livro. Resultado: esse livro já vendeu mais de 40 milhões de exemplares. Um dos maiores best-sellers da literatura cristã de todos os tempos estavam no lixo. Não desista de seus sonhos. Na saga da política americana, há um homem que me impressiona muito: Franklin Delano Roosevelt. Este homem estudou em Harvard, estudou na Columbia, entrou na política, fez um sucesso já de início na sua carreira política. Mas o sonho de Franklin Delano Roosevelt era ser presidente dos Estados Unidos da América. Só que com 39 anos de idade, ele sofreu poliomielite e ficou paraplégico. Foi para uma cadeira de rodas. E alguém chega para ele e diz assim: numa cadeira de rodas você nunca será presidente dos Estados Unidos da América. E ele respondeu: mas eu nunca vou desistir. Foi o único homem até hoje que foi eleito e reeleito presidente dos Estados Unidos da América 4 vezes consecutivamente numa cadeira de rodas. Não desista de seus sonhos. A segunda coisa que Ana fez, irmãos, e que você e eu devemos fazer, é que Ana se apropriou das promessas da palavra de Deus. Olha o versículo 17. Eu acho isso maravilhoso, sabe por quê? Porque Eli tinha falado uma tolice para Ana. Chamou de bêbada, filha de Belial. Essa palavra ela não hospedou no coração. Eu sou pastor há 36 anos. O irmão talvez no mesmo tempo, um pouco mais. E nós já vimos muita gente doente, porque um dia o pai, a mãe falou um negócio atravessado. O noivo, a noiva falou uma palavra atravessada. O marido, a esposa falou um negócio que entrou com uma espada envenenada e adoeceu a alma. Deixa eu dizer uma coisa para você: se alguém falar alguma coisa para você que não vem de Deus, não guarde isso no coração, não. Não hospede isso no coração, não. Não deixe a sua alma azedar com comentários que não procedem de Deus na sua vida. Não aceite palavras que venham para adoecer sua alma. Agora notem uma coisa maravilhosa: o mesmo Eli que falaram uma tolice para Ana, abre a boca agora e é um profeta de Deus, quando ele diz: vai em paz para a tua casa e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Essa palavra é boa, essa palavra vem de Deus, essa palavra Ana colheu, essa palavra trouxe cura e libertação para a vida de Ana. Se vocês estão notando, Ana teve 2 curas distintas. Quando ela crê na palavra, lá em Siló, quando ela sai de lá, não tem tristeza no seu rosto mais, tem brilho na sua face. Primeiro você crê, depois o milagre acontece. Primeiro você se apropria da promessa, depois a vitória se historifica na sua vida.
Mas diz a Bíblia que Ana então desce com seu marido para Ramá, ela coabita com ele, Deus se lembrou dela, e ela concebeu e deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Samuel. Agora pensem comigo isso, pensem comigo um pouquinho agora. O que Ana queria ser mesmo? Mãe. O que ela fazia o tempo todo? Chorava. Você acha que marido e mulher conseguem ter uma boa relação íntima no meio das lágrimas? Ela queria ser mãe, mas estava na contramão do projeto de ser mãe. Quando Deus trata, Deus cura a alma, Deus cura as emoções. Agora essa mulher é atrativa para o marido. Agora ela volta para casa e o marido se interessa por ela. Agora ela volta para casa e Deus se lembra dela. Agora ela volta para casa e Deus restaura o ventre dela. Porque lá em Siló Deus curou sua alma, aqui em Ramá Deus curou o seu ventre. Lá em Ramá ela creu, aqui em Ramá o milagre aconteceu. Se você quer ter vitória na sua vida espiritual, não escute os profetas do caos, não escute os arautos da incredulidade, não escute os embaixadores do pessimismo. Se você quer ter vitória na sua vida, creia nas promessas de Deus. Deus vela pela sua palavra e a cumprir. Nenhuma das promessas de Deus cai por terra. Então, se você quer orar vitoriosamente, ore as promessas de Deus, porque Deus vela por essa palavra em a cumprir. Finalmente, se seus sonhos estão sendo adiados, volte às trincheiras da luta, volte a viver. Deixa eu dizer algo, todos nós cremos aqui, todos nós cremos que Deus já cantamos isso aqui hoje, Deus é soberano, Ele está no trono. E se Deus é soberano e Ele está no trono, o que significa? Não tem acaso, não tem sorte, não tem azar, não tem feitiço, não tem olho gordo, não tem sexta-feira 13, não tem macumba que pega no crente. Você e eu cremos que a mão de Deus dirige o nosso destino. Você e eu cremos que se estamos passando por uma prova hoje, Deus não foi pego de surpresa. Deus não se surpreende com as nossas crises. Quando você e eu estamos passando por uma prova, Deus está no controle e trabalhando por você e não contra você. Você e eu podemos clamar com toda a força da nossa alma, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Às vezes você e eu olhamos para a vida pelo avesso. Sabe que pelo avesso você não encontra nada em harmonia. Gary Chapman, autor do livro 5 Linguagens do Amor, diz que quando era criança, ele estava brincando no colo, assim, aos pés da sua mãe, e a sua mãe estava fazendo um bordado à mão, e ele vê o bordado que a mãe estava fazendo, de baixo para cima, pelo avesso, e diz: mamãe, que coisa horrível, a senhora não sabe fazer coisa direito não? As linhas desencontradas. A mãe percebeu o drama do menino, botou-o no colo e mostrou do lado direito, do lado certo, e o menino ficou encantado com a beleza das cores, com a harmonia do desenho. Você e eu somos como uma criança assentada aos pés da mãe, às vezes olhando a vida pelo avesso. Um dia Deus vai sentar você no seu colo e mostrar a sua vida de cima para baixo, e você vai entender que sempre Deus esteve trabalhando para o seu bem. Então, meu irmão, volte a cantar. Então, meu irmão, volte a viver. Então, meu irmão, sai dos quartos escuros. Então, meu irmão, volte a celebrar a vida. Volte às trincheiras da luta, porque Deus está no controle, ainda que você não esteja no controle. Há um autor que eu gosto de ler, chamado Og Mandino. Ele não é um cristão, mas se você não leu ainda O Maior Vendedor do Mundo, leia. É um livreto que você lê numa sentada. Mas o que me impressionou em Og Mandino
é que aos 35 anos de idade, ele estava falido financeiramente, abandonado pela esposa, pela filha, bêbado, caído numa sarjeta, pensando em suicídio. 10 anos depois, Og Mandino estava no topo da fama mundial, escrevendo livros lidos e traduzidos no mundo inteiro, encorajando as pessoas a viverem com otimismo. Agora eu pergunto a você, se um cara que não é crente consegue viver com otimismo, e você? Que pode dizer, este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. No seu livro autobiográfico, Og Mandino dá um conselho muito interessante, para você começar o seu dia animado. Porque crente tem que começar o dia animado, não tem? Você tem que começar o seu dia assim, meu Deus, aquela causa, aquele pedido, aquela luta, há tantos anos, quem sabe pode ser hoje, Senhor? Quem sabe a vitória chega hoje, Senhor? Quem sabe o Senhor me surpreenda hoje, Senhor? E o conselho dele é muito simples para você começar o seu dia animado. Então o negócio é o seguinte, você quer começar o seu dia animado mesmo? Faça o seguinte, pega o melhor jornal da sua cidade. Qual é o melhor aqui de Brasília? Correio Brasiliense. Pega o Correio, abre o jornal, antes de tomar café, pega o jornal, abre o jornal, só um pouquinho, não comece a ler nas páginas políticas, você vai ficar depressivo, vai perder o apetite. Então pula essa página. É claro que você não vai querer começar o seu dia lendo as páginas econômicas. O Brasil ainda está em crise, tem 13 milhões de desempregados, a situação está difícil, tem muita gente saindo do Brasil, você vai ficar desanimado também, então pula essa página também. É claro que você não vai querer começar a ler as páginas policiais, você vai ficar com medo de sair de casa, então pula essa página também. É claro que você não vai querer começar o seu dia lendo as páginas esportivas. De repente você é torcedor do Botafogo, levou uma goleada aí, e você está meio depressivo, você vai ficar meio triste também, então pula essa página outra vez. Você quer começar o seu dia animado? Faça o seguinte, abra lá na página do obituário, na lista das pessoas que morreram. Só um detalhe, você tem que ler tudo, todos os nomes, todos, grandes, pequenos, lê tudo. Quando você terminar essa leitura, você vai descobrir algo fantástico. Você vai descobrir que o seu nome não está nessa lista. Você vai descobrir que as pessoas que estão nessa lista dariam tudo para estar no seu lugar, mas elas estão mortas. Você vai descobrir que você está vivo, e se você está vivo, um milagre de Deus pode acontecer na sua vida hoje. Não desista de seus sonhos. Esta mensagem tem um sabor especial para mim, porque eu sou fruto de um sonho. Meus pais viveram numa região muito pobre do interior do estado do Espírito Santo, onde não havia estrada, onde não havia carro, onde não havia médicos. Quando uma pessoa ficava doente, tinha que ser transportada numa padiola, um lençol amarrado num varal, e 2 pessoas carregando pela trilha 40 quilômetros, onde ficava um médico. A minha mãe estava grávida do seu último filho, estado adiantado de gravidez, quando caiu gravemente enferma. O meu pai sabia que ela não suportaria uma viagem de padiola de 40 quilômetros. Ele mandou chamar um médico, ele veio, examinou minha mãe e disse: essa mulher não vai sobreviver, ela está muito doente, ela está muito fraca, e a criança no seu ventre está em agonia de morte. Meu pai, aflito, disse: o senhor tem que me ajudar. Ele disse: a única chance da sua mulher sobreviver é tirar a criança, é sacrificar a criança. Se não sacrificar a criança, a mãe morre junto com a criança. A minha mãe, entretanto, tomou outra decisão e disse: eu não desisto desse filho, eu estou pronto a morrer com ele, a morrer por ele, mas eu não abro mão da vida dele. E naquele momento a minha mãe fez um voto a Deus e disse: meu Deus, se tu ouvires a minha oração, se tu poupares a minha vida, se tu poupares o meu filho, eu consagro esse filho para ser um pastor, para ser um pregador da tua palavra. Deus ouviu a oração da minha mãe e eu nasci na roça, trabalhando na enxada. Fui calçar o meu primeiro par de sapatos com 8 anos de idade.
com as mãos calejadas. Na região onde eu morava não tinha escola, a não ser escola primária. Com 8 anos de idade eu entrei na escola. Com 12 anos eu estava formado. Nunca ninguém tinha saído dali para fazer além de 4ª série primária. Mas eu tinha uma sede de estudar. Na minha casa não tinha livros, só tinha um dicionário velho, rasgado. E com 10 anos eu comecei a decorar aquele dicionário. Quando eu terminei o meu curso, 12 anos, agora já estudei escola primária, tudo que se fazia naquela terra era isso, por providência divina. A professora que me alfabetizou estava se mudando para Vitória, e sabendo o meu sonho de estudar, me perguntou: você tem coragem de vir comigo? E eu respondi para ela: se os meus pais deixarem, eu vou. Eu tinha 12 anos, e com 12 anos eu não sabia o que era luz elétrica. Com 12 anos eu nunca tinha visto uma televisão. Com 12 anos eu nunca tinha ido numa cidade. Com 12 anos eu subi na carroceria de um caminhão e fui parar no pior bairro da Grande Vitória, dentro de um mangue, do lado de um prostíbulo, um barraco de tábuas de 4 cômodos, com 10 pessoas. A minha vida de estudante não foi fácil. Muitas vezes eu namorei um pão de sal na vitrine de um botequim, com o estômago doendo de fome. Eu não tinha dinheiro para comprar um pão para comer. Algumas vezes eu chorava, porque aprendi na vida o que é fome e o que é vontade de comer. Nós sabemos o que é vontade de comer, não sabemos o que é fome. Essa ideia, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não como isso, eu não como aquilo, isso é bobagem. Isso é bobagem. Isso é vontade de comer. Você tem dinheiro no bolso, você chega em casa, tem comida na geladeira. Mas quando você não tem 1 centavo, você come qualquer coisa e acha bom. Eu tinha um sonho, eu queria lutar por ele. Mas o meu sonho de criança, desde criança, era ser advogado e político. Pasmem vocês, eu não perdi um comício por nada. Enquanto o último orador não descia do palanque, eu não ia embora. A minha mãe, sábia que foi, nunca me contou o projeto dela com Deus, porque ela entendia, mesmo sendo analfabeta, que se ela contasse, eu seria induzido. Ela queria que Deus falasse comigo. Com 18 anos, no dia que eu fiz 18 anos, eu tirei meu título e me filiei num partido. Até um dia, pastor, que eu estava na casa de um presbítero, e eu contava para ele o meu sonho de ser político, de ser advogado, e depois que a minha vida fosse realizada, então eu iria para um seminário, para me preparar para servir a Deus melhor. E esse homem botou o dedo no meu nariz e disse: você quer dar as sobras para Deus? Deus quer você agora, com a sua juventude, com a sua força, com a sua inteligência, por inteiro. Aquela palavra entrou no meu coração como uma flecha, e eu saí dali plenamente convencido de que nenhum outro sonho fazia sentido na minha vida, a não ser um pastor e um pregador do Evangelho da graça de Deus. Hoje eu tenho plena consciência que ser pastor é a missão mais sublime que Deus confia a um homem na terra. Se eu tivesse 10 vidas, eu queria usá-las todas para o ministério. A minha mãe era analfabeta, nunca sentou num banco de escola, nunca. Deus já havia convertido o coração dela. Ela tinha sede de ouvir a leitura da Bíblia, mas nem sempre tinha alguém para ler. E um dia ela saiu chorando para o seu quintal, disse: meu Deus, o Senhor já fez um milagre, o Senhor podia fazer outro. Me ensine a ler, Senhor. Não tinha Mobral na época. Me ensine a ler, Senhor. E ela sai para o quintal e pisa numa cartilha suja, rasgada, e pega aquilo na mão, e por milagre divino ela aprendeu
a ler sozinha naquela cartilha e lia fluentemente a sua Bíblia. Antes da minha mãe morrer, ela me chamou à sua casa e me contou essa história. E me contou mais. Disse: meu filho, ao longo desses anos, eu nunca deixei de me levantar da minha cama de madrugada, de prostrar os meus joelhos no chão e de pedir que Deus levantasse você, que Deus revestisse você com o poder do Espírito Santo. E eu confesso, pastor, que eu chorei muito com ela. A abracei, ela estava tão magrinha, e disse: mamãe, a senhora está me ensinando as lições mais importantes da minha vida. Primeiro, a senhora está me ensinando que um filho nunca é pobre se tem uma mãe que ora por ele. Segundo, a senhora está me ensinando que os planos de Deus são melhores do que os meus sonhos. Então, na contramão do meu tema, eu vou dizer para você hoje: desista dos seus sonhos. Desista dos seus sonhos, se os seus sonhos não estão alinhados com o plano de Deus. Porque o plano de Deus é perfeito, porque o plano de Deus é melhor, porque o plano de Deus dará sentido à sua vida. Agora eu volto para os seus sonhos. Eu volto para os seus sonhos. Você tem sonhos? Hoje eu quero convidar você para nós colocarmos esses sonhos na presença de Deus. Eu não sei se é um problema de saúde, eu não sei se é um problema de namoro, eu não sei se é um problema de noivado, eu não sei se é um problema conjugal, eu não sei se é um problema com os filhos, eu não sei se é um problema financeiro, eu não sei se é um problema espiritual, eu não sei se é a conversão de alguém da sua casa. Em nome de Jesus, vamos colocar esses sonhos no altar nesta manhã, e Deus pode fazer infinitamente mais. Se você quer colocar esses sonhos na presença de Deus, levante do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos orar ao Senhor. Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. E Ele pode. E Ele pode. Basta um sinal da mão dEle, basta um olhar dEle. Pode vir. Talvez a sua causa seja impossível mesmo. Se você perguntar para qualquer pessoa, vai dizer: não tem jeito, é melhor desistir. Talvez você vai dizer, o médico vai dizer: não tem cura, a ciência ainda não descobriu nenhuma saída para essa doença. Talvez alguém vai dizer para você: esse casamento não vai prosperar, pode divorciar, não tem esperança não. Talvez você está desanimado com a sua comunidade, com a sua igreja, pois Deus pode usar você para um grande reavivamento lá. Talvez você lida com alguém na sua casa, seu marido, sua mulher, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus avós, seus tios, sua parentela, que ainda se mantém endurecido à obra do Espírito Santo. Quem sabe hoje esta dureza seja quebrada e haja salvação na sua casa. Mas agora especificamente eu quero orar por uma causa, a causa de Ana. Eu queria que todos abaixassem a mão só um minutinho agora. Eu vou fazer uma pergunta. Tem alguma mulher aqui hoje que tem o sonho de ser mãe, tem feito o tratamento, tem orado,
e a resposta não chegou e gostaria que Deus fizesse esse milagre hoje aqui, levante a sua mão onde você estiver. Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Tem mais alguém aqui? Tem aqui. Irmãos, vocês creem que Deus pode? O apóstolo Paulo diz: por esta causa eu me ponho de joelhos. Se você tiver liberdade e condições, faça isso. Eu vou fazer. Mas se não, fique em pé, não tem problema. Agora eu vou pedir a você para fazer o que Ana fez. Diz a Bíblia que só os seus lábios se moviam, mas a alma dela estava sendo derramada. Coloque a sua causa nas mãos de Deus neste momento. É a sua saúde, é a sua casa, é a sua família, é o seu casamento, é o seu namoro, é o seu noivado, é o seu trabalho, é a sua empresa, é o seu curso, é a sua igreja, é a sua vida espiritual. Coloque nas mãos de Deus. Senhor, aqui está o teu povo, a tua igreja, a tua noiva, o teu rebanho, a menina dos teus olhos. Tu és o Deus vivo. Nós não estamos falando com um ídolo surdo, mudo, impotente. Nós estamos falando com o Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez, o Deus que faz, o Deus que fará. Então, por amor do teu nome, Senhor, dá-nos um sinal do teu favor. Manifesta o teu poder. Estas mulheres, Deus, que estão aqui, que anseiam ser mães, Senhor, quem sabe, para o louvor da tua glória, no próximo ADEB do ano que vem, elas possam vir a este encontro com o bebê no colo, para testemunho do teu poder e para a glória do teu nome. Colocamos em tuas mãos esta juventude, para que ela seja santa, piedosa, fincada na tua palavra, vivendo irrepreensivelmente neste século mau. Muda a história desses jovens, Senhor. Se tem vício, quebra o poder desse vício. Se tem pecado, traz convencimento e arrependimento para a vida e perdoa, Senhor. Se há algum entre nós que ainda não está convertido, que ainda não nasceu de novo, que nesta manhã aconteça o milagre da conversão. Oh meu Deus, restaura a nossa sorte, reaviva o nosso coração, inflama a nossa alma, manifesta o teu poder, traz glória ao teu próprio nome, exalta o teu santo servo Jesus e glorifica a tua santa palavra entre nós. Pega o abatido, Senhor, e o levanta. Pega o triste e o alegre, pega o caído e prostrado e o coloque de pé, Senhor. Pega aquele que está desanimado, Senhor, e enche-o de fervor. Pega aquele que está desviado, Senhor, e firma os seus passos na rocha. Vá na nossa casa, Senhor. Vá lá na nossa casa, Senhor. Enquanto estamos aqui, põe a tua bênção sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre a nossa família, trazendo salvação, trazendo alegria, trazendo paz, trazendo restauração para o louvor da tua glória. Nós colocamos o teu povo nas tuas mãos, crendo que tu és o nosso Deus, a nossa esperança e o nosso refúgio. Bendito é o teu nome. Aleluia.
em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus. Amém.